Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Opa, você tá doida, é? Terra que eu tanto amo, és a do meu coração. Eu para ti voarei quando o resgate chegar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra da além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Vamos para mais a mensagem que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8 da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz a palavra de Deus desta maneira: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Está tudo claro aqui na palavra de Deus. Por que você não me disse que escondia isso? Está tudo claro aqui na palavra de Deus. Aqui fica tudo claro, que não é por mandamento de homem, que não é por nenhum sacerdócio, mas ele mesmo, com a sua bondade, com a sua caridade, com a sua bondade, com a sua paz, com o seu amor para com todos, fez isso. Fazendo isso, morrendo na cruz e depois ressuscitando, ele ganhou isso das pessoas, esse apoio, né? Ele fez isso pelas pessoas, ele não ganhou, ele fez isso pelas pessoas. Não sabeis, pois, irmãos, olha o versículo 7, né? O capítulo 7, capítulo 8 é por aqui ainda. Diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando ele diz que é só para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ele não está dizendo que há dois tipos de pessoa. Que tem um que anda segundo a carne e tem outro que anda segundo o Espírito. Não é isso que ele está dizendo. Porque se isso fosse o foco da mensagem do apóstolo Paulo, apoiaria os religiosos. Os religiosos iam dizer: olha, nós estamos segundo o Espírito. E os macumbeiros, os padres, os que não comentam não entram em nenhuma religião ou não participam de nenhuma religião, estão segundo a carne. Não é isso que ele está dizendo. Os que andam segundo o Espírito são os mesmos que andavam segundo a carne na lei, porque isso aí está falando de diferença. Andar segundo a carne é andar segundo os mandamentos, dar dízimo, dar oferta. Andar segundo a carne é fazendo oração pelos montes. Andar segundo a carne é fazendo sacrifício, é fazendo orações para que Deus venha, para que Deus fale, para que Deus entre,
para que Deus profetize, para que Deus diga o que vamos fazer. Isso é segundo a carne. Viver segundo o Espírito é acreditar que Cristo já fez, é acreditar que Cristo já abençoou, é acreditar que Cristo já salvou. Mas isso não é com nossa mente. Viver segundo o Espírito não é o que eu quero fazer. Não importa se eu creio ou não creio. Viver segundo o Espírito é não viver segundo a lei de Moisés. Viver segundo o Espírito é não viver segundo a lei de Moisés. Então, hoje, mesmo os que estão fazendo sacrifício, mesmo os que estão cobrando dízimo, mesmo os que estão cobrando oferta, mesmo os que estão adorando em monte, eles estão fazendo isso por ganância, estão fazendo isso por orgulho dos seus próprios corações. Mas eles estão vivendo segundo o Espírito. Por que eles estão vivendo segundo o Espírito? Porque não há mais lei de Moisés. Certo? Não tem mais transgressão, não tem mais mandamento de lei. Foi trocada, foi morta a lei de Moisés, morreu, acabei de dizer aqui no capítulo 7, que a Bíblia está dizendo assim: assim, meus irmãos, também vocês estáis mortos para a lei, né? Pelo corpo de Cristo, para que seja douto daquele que o ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, viver segundo o Espírito não é a gente, não tem nenhum movimento, eu vou fazer, não. Viver segundo o Espírito é acreditar que ele já fez. Vai trabalhar, vai criar seus filhos, vai fazer o que você acha que é importante para ter uma vida melhor. E quando morrer, a sua carne vai sepultada, se quiser enterrar no chão, enterre, se não quiser, atrepe nos galhos de pau, se não quiser, joga em cima do chão, em algum deserto, no tabuleiro, certo? Porque a carne da pessoa não vai mais ter futuro após morto. Se botar debaixo do chão, vai apodrecer. Se botar em cima do chão, vai apodrecer. Se botar nos galhos das árvores, vai apodrecer. Se botar em algum sepulcro fechado lá perto do céu, onde os aviões passam, faça um prédio bem alto e suba com esse corpo e bote lá, sepulte ele lá, ele se acaba lá. O que Cristo está salvando, o que Cristo está abençoando, o que Cristo está libertando é o Espírito, certo? Está libertando, não é dizer que está libertando agora, é que está libertando, mas eu quero dizer lá no tempo da cruz. A partir da cruz para cá, todos nós já nascemos batizados, já nascemos abençoados, já nascemos salvos, sem fazer nada. O que nós fazer é hipocrisia, o que nós fazer é idolatria, certo? Cristo já fez e não cobrou nada. No livro de Atos 17, no capítulo 24, diz que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Quem quiser construir um templo, construa para ser um colégio, para que tenha aula, para cada dia as pessoas aprender a palavra de Deus, estudando, não cantando música, nem com profecia, nem com visão, nem para ser chamado de casa de Deus. Templo não pode ser casa de Deus, porque Cristo disse que derrubaria aquele templo, que era chamado casa de Deus, e em 3 dias construiria outro templo, não feito por mão de homem. Esse templo somos nós. Então o versículo
25 desse capítulo que eu citei, diz que nem tão pouco é servido por mão de homem, ou seja, nem tão pouco ele necessita de um templo para morar, ou necessita de dízimo para viver, ou necessita de ofertas para sobreviver. Né? Porque ele mesmo é quem dá todas essas coisas. Ele mesmo é quem dá a vida, a inspiração e todas as coisas. Esses pastores, esses bispos, só estão fazendo essas coisas porque Deus deu fôlego a ele. Porque Deus deu a vida a eles. Se Deus não desse a vida, se não desse o fogo a eles não estariam mentindo. Eles não estariam roubando, certo? Eles não estariam fazendo essas adorações de monte, esses sacrifícios, condenando as pessoas de ladrona, condenando as pessoas de amaldiçoada. Eles só estão fazendo isso porque receberam de Deus o fogo, receberam de Deus a vida. Então, para que todos nós deixem de acreditar nestes homens que são tão pequenos à vista de Deus, e vamos acreditar no próprio Deus, porque é Ele que tem o poder de salvar, é Ele que tem o poder de libertar, é Ele que tem o poder de ressuscitar. Essa é a mensagem da palavra de Deus, que todos que vão estar na escuta, que assistem esses vídeos até o final, para ver, né, o final da mensagem desses vídeos. Compartilhe os vídeos, faça com que outras pessoas tenham conhecimento. Vamos deixar os templos vazios, vamos deixar os pastores trabalhar. Pastor não quer trabalhar, pastor mente a vida toda, que é para não pegar na enxada. É para pegar dinheiro de pessoas que estão necessitadas, 10% de um, de outro, para terem vida boa. E a palavra de Deus, que permanece para sempre, a repreende eles. Lá no livro de Isaías 56, 11, diz: esses cães são gulosos, não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para seu caminho, cada um para a sua ganância. Então, se você quiser separar, meu amigo, separe. Isaías diz que é todos esses bispos, todos esses pastores, todos esses missionários estão na mesma lista, certo? O trabalho deles é para sacar dinheiro para seus bolsos, certo? E ainda não se conforma com o dinheiro que está pegando dos fiéis, entraram na política. Né? Não para ser exemplo na política, mas para ser uma vergonha na política. Na política, esses pastores são uma vergonha. Mas é a fim de pegarem dinheiro, porque eles não estão preocupados com a vida de ninguém. Estão preocupados com as suas contas bancárias, estão preocupados com as suas fazendas, estão preocupados com os seus carros novos, estão preocupados em comprarem aviões para andarem. Essa é a preocupação desses pastores, que é conhecido como falsos profetas por Jesus. O livro de Mateus 7,15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E essa é a mensagem para essa manhã.